Então, pessoal, nessa aula, nós vamos abordar aqui, ó, o timer 1 e o timer 2, baseados em um conhecimento prévio de vocês, que é o timer 0, né? Então, quem lembra lá do timer 0 no semestre passado, vai ajudar muito o entendimento aqui do timer 1 e o timer 2. A nível de configurações, os cálculos de temporizações e contagens, entender um pouquinho o diagraminha de blocos deles, funcionamento e exemplos. Então, quando a gente fala de temporizadores e contadores, então temporizador às vezes é mais fácil de entender, né? Aqui que o temporizador faz? Conta tempo, né? E a gente precisa de contagem de tempo em projetos? Sim. A maioria dos projetos nós precisamos um circuito de tempo, né? Precisamos aí na maioria de projetos embarcados. E contador? Contador é o mesmo circuito do temporizador, porém eu não tenho uma frequência de clock definida. O que significa isso? Pode acontecer um evento em um determinado momento ou não, né? Então aí o modo contador, ele conta eventos. Eventos não são cíclicos, né? Então são eventos que a gente não sabe quando pode acontecer, né? Então, o circuito é o mesmo, né? O circuito não muda. Já os temporizadores eu vou precisar. Temporizador eu preciso de um clock, uma base de tempo fixa, porque ele não para. Ele fica contando, né? Aquela história lá, né? O tempo não para, né? Então, o tempo está passando, daqui a pouco o ano está acabando. E assim por diante, né? Agora já o contador, não. O contador daria para a gente parar, né? Se a gente vivesse com contagem de eventos, a gente podia parar no tempo, né? Seria interessante uma teoria dessa aí. Então vamos lá, falando de timers, counters, né? Então os timers são circuitos internos, são os periféricos dos microcontroladores, que servem para contar tempo, contar eventos e outras funções. No PIC 16F877A, que é o nosso PIC de estudo, ele possui internamente 3 timers, o timer 0, o 1 e o 2. E o foco principal hoje é trabalhar com o timer 1 e timer 2, que são timers que possuem alguns recursos a mais, principalmente o timer 1, né? O timer 1 ele tem recursos a mais que o timer 0. Então, o modelo de estudo nosso de timer do PIC 16F877A é o timer 0. Por que ele é modelo de estudo? Para facilitar o entendimento do circuito de timer, tá? Aí o timer 1 e o timer 2 usa esse mesmo diagrama de blocos? Não, mas os circuitos executam situações, ações semelhantes, né? Então, se vocês lembram lá, né, do semestre passado, que não faz tanto tempo, né? Esse diagraminha de bloco é do timer 0. Aí eu tenho alguns detalhes aqui, tipo frequência de oscilação por 4. Isso aqui é o clock interno, é o clock proveniente do cristal de 8 MB que a gente usa. E aqui eu tenho um pino do microcontrolador, ó, que é o RA4. Esse pino, ele gera eventos. Então eu posso escolher ou uma base de tempo definida, que é um clock, pelo próprio cristal do microcontrolador, ou eu posso ligar um sensor aqui no pino RA4 e determinar contagens de eventos. E aí eu tenho um circuitinho aqui, que é uma lógica Shor, que ela determina que o incremento do meu contador, porque ele está ligado aqui no pino, ele vai gerar transições de bordas, que aí eu posso trabalhar com borda de subida ou borda de descida, que é esse T0SE. O T0CS, ele cuida do MUX, que é uma chave, ou para trabalhar no modo temporizador, aí eu teria que colocar 0. Aí eu pegaria o clock do cristal e esse clock que ia alimentar aqui o meu circuito de contagem. Ou eu poderia usar a opção desse T0CS ser 1. Se ele
for 1, o circuito vem aqui para baixo, né? Aí vem aqui para baixo, eu não uso esse de cima aqui, né? E esse aqui de baixo, as bordas são provenientes de um sensor externo aqui, né? E aí nós temos aqui no final um registrador que está contando esses eventos ou contando o clock, né? No caso do temporizador, ele está contando o clock. No caso do sensor, ele está contando eventos. E quando ele chegar no limite dele, que é 255, que ele é de 8 bits, né? Quando ele chegar aqui no 255, que é uma sequência de 8 uns, se eu somar mais um a 255, ele entra no tal do overflow, que está aqui, ó. E o overflow, ele seta o bit TMR0 e F. É o bit que vai avisar a CPU que está solicitando uma interrupção. Então, esse bit em nível alto está solicitando uma interrupção, né? Então, esse diagraminha de blocos, ele vai ter... Agora a gente vai fazer um estudo dele no Proteus, tá? De alguns desses circuitos. Eu não vou falar dessa parte aqui de baixo, porque essa parte de baixo, ela pertence também ao Watchdog Timer. Mas nós temos um circuito que se chama de pré-scaler, que eu consigo multiplicar o incremento do TMR0. Aí eu consigo chegar a tempos de estouros maiores, porque eu estou multiplicando, né? Que é esse circuito que está escrito aqui pré-scaler também. Então, ele faz parte. E aqui tem a taxa do pré-scaler, que vai ser a coluninha aqui do meio, que ele pode multiplicar até 256, ou seja, eu posso ter esse valor total multiplicado por 256. Então, eu consigo aumentar os tempos de estouro, né? Usando os circuitinhos de pré-scaler. Por quê? O timer 1 tem pré-scaler? Tem. O timer 2 tem pré-scaler? Tem. E tem também o post-scaler. Isso é o timer 2, tá? Já já a gente vai chegar neles aí. Então, quando a gente fala de contador, aquele bloquinho... Deixa eu voltar aqui. Esse bloco TMR0 é o que está registrando, né, essa contagem de 8 bits. É um circuito parecido com esse, tá? Ele é um contador assíncrono, com células, no caso aqui JK, mas existem várias maneiras da gente montar um contador aí. Pode ser síncrono também. Aqui no caso assíncrono é mais fácil da gente gerar contagens sequenciais, que é o que interessa aí para a gente, né? Eu não quero, tipo, do 10 pular para o 30. Não, isso não me interessa. Eu quero do 10 e para o 11, para o 12, para o 13, né? Então, eu quero uma sequência crescente aí. E esse é um exemplo de um circuito que dá para fazer lá no Proteus, né? Que faz a contagem. Então, essa célula, esse circuito aqui vai representar o TMR0, né? TMR0. E é aquele TMR0 que vocês colocam uma carga inicial também nele, viu? Então, eu posso, através de sets e resets, ó, eu tenho sinais aqui de set, de reset, né? Eu posso, não nesse circuito, mas eu posso criar um outro circuito que eu faça a carga inicial para um valor determinado. Nesse aqui, como ele está mais simples, até para o entendimento melhor, ele tem a função set, que significa colocar nível alto em todas as saídas. E tem a função reset, que é colocar nível baixo em todas as saídas. E justamente eu tenho dois botões que geram esses níveis, tá? Para o set e o reset. Então, vai ter dois botõezinhos lá, né? Um set, outro reset. Eu posso optar sempre usando pull-up, né? Resistor de pull-up aqui. Se eu pressionar o set, eu carrego com 255 o TMR0. Se eu selecionar aqui o reset, eu carrego com 0, né? O TMR0. Eu tenho um circuito que gera tempo, então nesse exemplo aqui, que é um exemplo de estudo, um modelo, eu estou usando um oscilador astável com o 555.
Mas por que não estou usando o cristal? Porque o cristal ele é rápido e não dá para a gente simular, né, com o cristal. Agora, com esse timer aqui, eu consigo, através do potenciômetro, regular a frequência. Eu trabalho com uma frequência baixa para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, nessa saidinha aqui de timer, eu vou ter o meu clock aqui, né? Eu vou ter minha ondinha quadrada aqui com a frequência que eu regular aqui. Tem um circuito que é o modo contador. Então, eu estou usando aqui um optoacopladorzinho aqui, ó, o 4N25, e cada vez que eu pressiono esse botão, eu tenho um pulso aqui no RA4. Então, esse sinalzinho RA4, ele vai gerar um pulso. E aí, com esse circuito que gera o clock para temporizador e com o circuito que gera o counter, os eventos, que é o contador, eu ligo ele no MUX. Esse aqui é o nosso MUX T0CS. É aquele MUX lá do circuito mesmo do diagrama, que lá no diagrama de blocos do microcontrolador é só um retângulo, né? Dentro daquele retângulo tem um circuito. E é esse circuito aqui onde eu vou escolher o modo timer, ou seja, esse sinalzinho aqui ó, do timer, ele vem para cá e vai para a minha saída. E eu estou chamando a saída aqui de clock. Então, com a chave em 0, do jeito que ela está aqui, é justamente esse circuito aqui que vai funcionar. Agora, se eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Eu tenho agora esse circuito do RA4, que ele vai para a saída. Então, com essa chavinha aqui, eu posso escolher o modo temporizador ou o modo timer. Quem é que faz isso lá na programação? É o T0CS. O T0SE, que está na entrada do nosso pino, né, RA4, ó, que nem o RA4 está aqui, ó. Ele tem uma lógica Shor. Então, a lógica Shor, ela determina o incremento por borda de subida ou o incremento por borda de descida. E essa chavinha aqui, ó, que está controlando o nível 0, 1 aqui nessa entrada da Shor, que faz isso aqui. Que faz com que eu tenha incrementos com borda de subida ou com borda de descida. Isso aqui é interessante porque eu vou usar borda de subida ou descida? Depende da tecnologia do sensor que você está usando. O sensor, se ele não tiver atuado, ele está em nível alto. Ou se ele tiver desatuado, ele está em nível baixo. Então, eu posso ter essas duas condições. E aí eu quero que ele incremente sempre no momento que eu aciono o sensor ou no momento que eu solto o dedo do sensor. Então, eu escolho essas características de borda com esse circuito, e esse circuito ele representa o bit T0SE do timer 0. Os LEDs, junto com as nossas células JK, representam o TMR0, porque lá naquelas células JK, que foi o primeiro circuito que eu coloquei, e eu falei que é o TMR0, para a gente visualizar o nível lógico, nós temos os LEDs. Então, os LEDs, eles estão representando os 8 bits do timer 0, do registrador TMR0. Temos um circuito também que gera interrupção. Então, eu tenho uma NAND aqui, ó. Essa NAND, eu vou ter um clock aqui na saída só quando todos os bits forem 1, né? Quando todos os bits aqui forem 1, ou seja, quando todo o TMR0 for 1, eu vou ter nível alto que vai gerar um clock nesse circuito e vai acender o LED da interrupção, que está representando uma interrupção. E aí eu preciso desligar esse LED pelo nosso código, não é? Através da instrução TMR0IF igual a 0. Nesse circuito, é um botão que eu tenho aqui, o int reset.
E aqui eu tenho o circuito como um todo, né? Então, vamos falar desse circuito, no próprio Proteus. Eu estou com o Proteus aqui, com esse circuito, então observem que, vamos dar um zoom aqui, navegar um pouquinho nele, ó. Ó, aqui está o meu circuitinho de oscilação com o timer 0. O circuito de clock oscilador, que é o meu modo timer, o modo temporizador. Aqui embaixo dele, ó, eu tenho o circuito do modo contador. Então, esse botão aqui vai gerar as contagens de evento. Esses dois circuitos, os dois sinais deles vêm para cá, para o meu MUX, que é o timer 0 e o counter. E essa chave vai determinar o modo de trabalho. Ele vai trabalhar como temporizador ou como contador. Indo um pouquinho aqui, ó, em cima eu tenho aquelas células JK, e cada saída aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, 5, 6 e 7. E isso aqui é a saída lá do meu TMR0, que aqui nós estamos usando 8 LEDs, ó. E o bit menos significativo está aqui do lado direito, né? O mais significativo do lado esquerdo. Aqui embaixo eu tenho a parte de interrupção, onde quando todos os LEDs aqui tiverem nível alto, vai ocorrer a interrupção. E o reset da interrupção é aqui. O aviso de interrupção aqui vai ser o LED, né? Então eu não tenho o aviso da CPU nesse modelo de estudo. Vai ser o LED. E aqui eu tenho o meu controle de borda, né? No modo contador eu posso trabalhar com borda de subida ou borda de descida, né? Então essa chave faz esse controle para que o incremento ocorra no momento que eu tenho uma transição de nível baixo para nível alto ou de nível alto para nível baixo. Então vou tentar deixar aqui todo o circuito, vou iniciar aqui a simulação. Eu tenho também duas ferramentas, dois instrumentos, o frequencímetro e o contador. Tá? Então, o Proteus ele tem essas duas ferramentas também, fora o osciloscópio e tal, né? Observe que o frequencímetro ele está gerando uma frequência, mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque nesse momento a minha chave de seleção de clock ela está para modo contador. Então, a minha chave está em modo contador. Então, eu vou usar o modo contador aqui, ó. Quando eu pressiono, observem que, ó, apareceu 1 aqui. Estava tudo 0, apareceu 1. Vou pressionar de novo. O 2, o 3, em binário, né? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante. Eu não vou ficar contando, né, até 255 aqui. A borda, para esse tipo de sensor, observe que agora, quando eu pressiono, ele muda. Ó. Pressionei, mudou. Pressionei, contou, né? Incrementou. Agora eu vou desligar, colocar essa chave aqui para nível alto. Agora eu pressiono e é no momento que eu solto. Pressiono, solto. Então eu tenho, com esse controle aqui, como escolher a borda de incremento, né? Então, observe que o contador está dando 15, é justamente a sequência que nós temos aqui, ó. Eu posso, nessas células aqui, ó, ter o controle de set reset. Eu vou resetar tudo agora, ó. Resetei todas as células. O contador, como é um instrumento, ele não reseta automaticamente, né? Eu teria que entrar nele e resetar nele, tá? Então, vamos deixar 15 mesmo. E essa frequência que está aqui, pessoal, ela está sendo gerada pelo timer 0. Eu vou colocar agora essa saída está sendo gerada pelo oscilador, tá? Do modo astável 555.
Então, esse oscilador aqui, ele está gerando 3 Hz. Mas se eu mexer aqui, ó, no potenciômetro, eu consigo aqui, ó, diminuir a frequência. Também não para limites muito altos, tá? Ou aumentar um pouquinho essa frequência. Ó, foi para 5 Hz. Vamos deixar em 5. Agora eu vou selecionar o modo temporizador aqui no T0 CS. Então, vou abrir a chave aqui. Observem agora que a contagem é uma contagem de tempo definida. Por quê? O 555, o oscilador 555, que está fazendo esse incremento aí. Então, ele está contando e aqui seria o meu registrador TMR0. Vamos observar quando ele chegar no momento do estouro. Observem aqui o controle de interrupção. Né? No controle de interrupção, vamos fazer antes um slow motion aqui. Quer ver? Deixa ele chegar perto lá do 255. Aí eu vou entrar no modo contador. Então, quando ele chegar próximo aqui do 255, eu vou mexer aqui nessa chavinha do T0CS e vou fazer um incremento manual aqui para ficar até mais lento para vocês entenderem o estouro aqui, tá? Então, vamos lá. Está contando aí, ó, está quase chegando, né? Os 2 bits mais significativos já estão com nível 1. Agora, os 3 mais significativos, ó, foi para nível 1. Agora, os 4 mais significativos está com nível 1. Vou parar já. Está quase chegando no estouro aqui. Né? Então, eu vou agora ir contando aqui, ó, usando o botão do contador. Ó, mais um, ele está com 254 aí. Mais um, 255. Olha só. Tudo 1. Se eu contar mais um, ele zera. Olha lá, zerou e ligou a interrupção. Nesse momento, esse sinal aqui, esse modelo, ele traz como instrução, né, desse LED aceso, o sinal que vai avisar a nossa CPU, que é um nível alto que eu vou ter lá, né? Então, foi gerada a interrupção. Agora, observem que, ó, se eu continuar, ele voltou no zero, né, o contador, ó lá, e está contando. E a interrupção está ativa. Por que ela está ativa? Eu vou entrar agora no modo temporizador. Ó. Ele continua contando com a interrupção ativa. Porque não foi feito o TMR0IF igual a 0, né? Lá no código. Esquecemos de fazer isso. Um exemplo, né? Porque eu tenho que, nesse momento que houve a interrupção, a CPU vai desviar lá para o bloco de interrupção e lá vai executar todas as instruções lá do bloco de interrupção. E aí lá eu vou escrever TMR0 igual a 0. Aí eu venho aqui, né? Aí ele zera a interrupção. Olha lá, zerou a interrupção. Agora ele está contando novamente. E quando chegar novamente lá no 255 mais 1, agora eu vou deixar ele contando, não vou dar aquela parada. Então, ele vai contando. Quando chegar lá nos bits todos uns, ele vai saltar para o zero. Quando ele saltar para o zero, observem o LED da interrupção. Vai gerar uma nova interrupção, novo aviso, né, de interrupção. Olha lá. Gerou um novo aviso de interrupção nesse momento. Aí ele foi lá, tratou a interrupção, aí vai gerar aquele TMR0IF igual a 0. Que seria isso aqui, ó. Cliquei o botão, zerou o flag de interrupção e continua novamente, né? Nessa. Vou parar novamente aqui, vou entrar no modo counter. Observe que aqui o controle das células JK, eu só posso fazer um set, ó. Tudo 1 e um reset. Tudo 0, ó. Set, reset. Eu fiz o set. Zerei a interrupção. Ó, zerei. Vou contar mais um. Olha lá, gerou o bit de interrupção. 0. E vou mudar aqui para o modo timer, tá? Aí continua contando aí novamente aí. Pessoal, esse modelinho aí é mais para tentar clarear um pouquinho algum circuito dos temporizadores, tá?
Então, o que é o temporizador? Todos os temporizadores são circuitos dedicados a avisar a CPU de um evento. Esse evento é a interrupção. Então, no caso dos periféricos temporizadores e contadores, eles avisam a interrupção quando chegou no tempo ou quando chegou no evento. Um dos dois, né? Então, esses circuitos, eles trabalham paralelamente ao bloco principal. O bloco principal está lá executando tudo que você pediu lá no código. E esse circuito não está interferindo lá no bloco principal. Ele vai interferir quando ele avisar. Ele avisa quando? Quando gerar uma interrupção. Tá? Então, ele vai gerar mais uma interrupção e aí a gente volta aos nossos estudos iniciais aí, ó. Tá? Então, vou parar agora o nosso simulador. Vamos voltar aqui para o nosso, para dar continuidade aí. Então, esse circuito, quem gostar, né? Quem está gostando aí de quem gosta muito aí de eletrônica, quiser montar aí, ó, tá aqui o circuito aí para vocês aí também. Então, falando agora do Timer 1, tá? Então, o modelo de estudo que nós vimos agora é para entender algum circuito, só isso. Vamos falar agora do Timer 1. O Timer 1, ele tem agora um registrador de 16 bits. Mas os registradores do PIC16, da família 16 e família 18, são de 8 bits. Então, nós precisamos de 2, tá? Por isso que ele está separado aqui, né? Ó, tem uma separação aqui. Então, eu tenho 8 bits para o TMR1 High e 8 bits para o TMR1 Low. Porque é aqui que ele vai armazenar contagem agora. Vocês viram, até nesse modelinho nosso de estudo, que com 8 bits, seria um conjuntinho desse, eu conto de 0 a 255. Agora, com 16, nós contamos de 0 a 65.535, ou seja, 65.536 eventos, né? Contabilizando o zero aí. Quando tiver 65.535, é tudo 1. 16 bits 1. Mais 1 é o 0. É o momento do overflow. Então, o timer 1 demora mais, né? Ele tem mais espaço aqui de bits para fazer conta, né? Então, similarmente ao timer 0, ao TMR0, esses registradores podem ser lidos e escritos a qualquer momento. Então, é aí que a gente faz a carga inicial. O TMR0, a gente não faz a carga inicial lá no TMR0, no timer 0? No TMR1 é a carga inicial, são os registradores, na verdade é o TMR1 High e o Low, tem que usar os dois, né? E esse registrador, TMR1 High junto com o Low, eles trabalham tanto para temporizador quanto para contador. Ao contrário do TMR0, cada um destes módulos tem funções adicionais, né? Ou seja, o Timer 1 tem algumas funções adicionais. O registrador principal é o T1CON, que controla o Timer 1, ou TMR1 com outras funções. Como que é o diagrama desse nosso Timer 1? O Timer 1, ele tem também os pinos, 2 pinos dedicados, físicos, lá do microcontrolador, que é o T1 OSI e o T1 OSO, né? Input e output. E com esses 2 pinos que nós temos algumas funçõezinhas adicionais, né? Então, além de eu ligar aqui um sensor, eu posso colocar um segundo cristal aí para gerar clock. Ele tem o bit T1 OSCEN, T1 O100. Esse bit aqui regula, né, o modo de que eu vou usar aqui. Eu vou usar um sensor ou eu vou usar o cristal? Aqui. É esse bitzinho aqui, né? O TMR1CS é um modo de trabalho. Ou ele é contador, ou um temporizador aqui com outro cristal,
ou ele é o temporizador aqui do cristal interno dele, que na verdade é o nosso cristal de 8 MHz. Ele tem um pré-scaler também, só que esse pré-scaler multiplica no máximo até 8, lá no timer 0 era até 256. Mas como esse aqui nós temos 16 bits para fazer a contagem, então depois vocês vão fazer o cálculo se multiplicando até 8 com 16 bits, o tempo de estouro é maior ou menor do que eu trabalhar com registrador de 8 bits, que é o caso do timer 0, e pré-scaler de 256. Temos um circuito de sincronização de clock. Ele faz o sincronismo com o clock interno do microcontrolador e eu regulo ele aqui, se eu quero usar ele ou não. Temos um bit aqui que liga e desliga o nosso temporizador 1, né? O timer 1, que é o TMR1 ON. E aqui no final nós temos os registradores que acumulam a contagem de tempos ou eventos, e quando houver o estouro, eles geram a interrupção. E agora o bit da interrupção se chama TMR1IF. O divisor do timer 1 é o pré-scaler também, né? Conhecido como pré-scaler. Permite divisões por 1, 2, 4, 8, né? A divisão de frequência ou a multiplicação do tempo, na verdade, né? Essas divisões é quando a gente está falando de frequência. A multiplicação é o tempo, né? Porque o inverso da frequência é o tempo. Não se pode ler e escrever diretamente no divisor, né? Então, não posso alterar se ele está lá na multiplicação de tempo ou na divisão por 2, depois ele vai para o 3, depois ele vai para o 4, não dá para saber isso aí, né? Por isso que ele dá essa... Isso no timer 0 também, né? O pré-scaler a gente não consegue saber qual é o valor que ele está de divisão. O contador do divisor é automaticamente limpo quando é feito a escrita nos registradores. Então, só quando ele joga o resultado aqui na saída que ele limpa, né? Ele faz a limpeza. Que circuito é esse? É um registrador de deslocamento, tá? O registrador de deslocamento, ele faz essa divisão de frequência aí, tá? Aí nós temos o nosso oscilador do timer. Então, vocês viram que tem 2 pinos a mais aqui, né? Ó. Então, esses 2 pinos. Esse aqui já é o diagraminha de blocos que está lá no nosso datasheet do timer 1. Então, vamos começar falando desses 2 pinos para colocar um oscilador. Geralmente, a gente coloca um oscilador de baixa potência de quartzo. Esse oscilador é usado para RTC, Real Time Clock, para gerar uma base de tempo de 1 segundo. Né? Então, ele é bem utilizado em relógios, esse cristalzinho aqui, ó. Ele é usado em relógio e a gente pode transformar o timer 1 num relógio bem preciso com esse cristal, ligados aqui nos pinos T1 OSO e T1 OSI, que, respectivamente, é o RC0 e o RC1. Né? Então, esse circuito adicional, ó, que tem na sequência dos terminais aqui, ó, tem esse circuitinho adicional. Então, se eu estou usando ele com oscilador, né, de baixa potência, ele foi projetado, esse circuitinho adicional, para trabalhar com frequência até 200K. Por isso que a gente não pode ligar um cristal aqui de megahertz, né? Mais precisamente, pode ser usado com cristais de quartzo dessa frequência aqui, ó, 32,768 kHz, ou 32.768 Hz, que é justamente esse cristalzinho aqui. Estes cristais são usados nos relógios de quartzo, pois é bem simples da gente obter pulsos de 1 segundo, simplesmente dividindo a frequência dele. Então, esses cristais nós temos com alguns encapsulamentos e até no modo SMD.
2 elevado a 15, olha só, dá 32,768. Né? Dá exatamente... Ou seja, quando eu tiver 15 bits com nível alto, lá naquele registrador, aqueles 2 registradores de 8 bits, que dá o total 16, quando eu tiver 15 uns lá com esse cristal, eu tenho 1 segundo. Né? Como esse oscilador não depende do relógio interno, porque esse oscilador ele é um outro cristal aqui, tá, pessoal? Não é o mesmo cristal lá de 8 MB que a gente usa. É um outro cristal que é do ladinho, inclusive, deles, tá? Então tem 2 pininhos do lado, vai estar o nosso cristal mesmo de 8 MB, que ele está chamando aqui, que ele não depende do relógio interno, né? Então esse oscilador é um outro oscilador que a gente instala. Pode funcionar quando no modo sleep. Por quê? O modo sleep desliga o oscilador principal. Esse aqui ele não desliga. Então, se eu tiver alguma aplicação, quando o oscilador entrar, quando o meu projeto entrar no modo sleep, esse oscilador é um que não para. Então, é um circuito que pode dar continuidade em algo que você queira no projeto. Né? E ele é ativado com esse bit aqui, né? T1 OS100. Né? T1 OS100, esse aqui, ó. T1 OS100. Esse bit que habilita o oscilador de baixa frequência aqui, de externo, que eu coloco, ou de baixa potência. O programador deve certificar-se de aguardar alguns milissegundos. Tempo para estabilização de frequência. Isso aqui vale para, né, mesmo naqueles casos que eu ligo o microcontrolador, né, o cristal principal dele também. Eu preciso aguardar uns milissegundos, né, para ele começar a executar as instruções. Né? Esse cristal é a mesma coisa. Então, olha só, eu vou ligar ele nos pinos 15 e 16 com os capacitores também. O cristal que vocês estão acostumados a utilizar é esse aqui, pinos 13 e 14. Então, eles estão do lado. Fisicamente falando, eles estão do lado, né? 13 e 14 vai estar o cristal de 8 MB. 15 e 16, se for usado o cristal de baixa potência, é no 15 e 16. Aqui nós temos detalhes dos capacitores, então observem que para os 32K, que é esse cristal que está aqui no exemplo, que é um cristal para a gente ter uma base de relógio bem precisa, né? Um clock de relógio de 1 segundo, os capacitores eles têm os mesmos limites que o de 8 MB. Então, é de 15 a 33, 15 a 33. Ou seja, pode utilizar o de 22, que são os capacitores que vocês já usam lá no cristal de 8 MB. Então, aqui pode usar já os de 22 picofarads. Falando um pouquinho do modo sleep. Como esse nosso modo aí de oscilação agora com o timer 1, ele pode ajudar algumas situações aqui no modo sleep. Então, entendendo um pouquinho do modo sleep, então os microcontroladores possuem um modo exclusivo que é o de economia de energia, é o modo sleep. Como é que eu chamo esse modo sleep? Vai ter um exemplo já de instrução. Eu tenho que chamar a instrução sleep. É uma instrução mesmo, que está lá no datasheet. Só que eu chamo ela pelo assembly. Né? Então, lá no C, eu posso emular o assembly e chamar essa instrução sleep. Sleep é dormir, né? Este modo de operação é utilizado em sistemas que podem ficar paralisados temporariamente, principalmente quando o nosso projeto usa pilhas e baterias, né? Eu quero economia. Eu não estou usando naquele momento, opa, vamos deixar ele descansando. Você tem um aparelhinho aí qualquer, vamos supor, um aparelho, a bateria, a pilha, que você usa de vez em quando, tipo para medir a pressão.
Esses aparelhinhos para medir pressão, exemplo. Você não deixa ele ligado, né? Você deixa a pilha nele, ele fica lá com o reloginho funcionando, mas ele não fica ligado, né, consumindo a sua pilha. Ele entra no modo sleep. Aí quando você aperta o botãozinho lá para ligar, ele sai do modo sleep. As portas de entrada e saída mantêm o estado em que se encontravam antes da instrução do sleep. Então tem essa característica também. Ele mantém os estados que ele dormiu, né? Os mesmos níveis lógicos. As portas que estavam configuradas como entrada continuam como entrada e as portas configuradas como saída mantêm o seu nível lógico. Agora vamos pensar no seguinte. Ele entrou em sleep, mas os modos de saída mantêm o nível lógico. Então a gente tem que pensar que antes dele entrar no modo sleep, isso para projeto futuro, né? Pensando em economia mesmo de energia. Se ele manter o nível lógico alto de uma saída, o circuito que está ligado nesse nível alto pode consumir corrente e ele não ser tão econômico assim. Então, existe até uma orientação no datasheet que diz: antes de entrar no modo sleep, coloquem as saídas todas com nível lógico baixo. Aí sim, você vai garantir a economia máxima de energia. Então, o microcontrolador possui um driver interno para tratar o sinal que recebe esse oscilador. Quando entra em modo sleep, esse driver é desligado. Deste modo, o sinal do oscilador chega ao pino do PIC, mas não chega à CPU. E o processamento para. Então, o modo sleep, ele para o cristal principal e o processamento para. Ou seja, o bloco principal lá vai parar, o void main para. O watchdog timer, que é aquele circuito que reinicia o microcontrolador, né, quando ele trava, ele não é paralisado, porque o watchdog timer ele tem um osciladorzinho RC dele. Tá? Então, ele também tem um oscilador específico dele mesmo, né? Independente e que não é afetado pela função sleep também, o watchdog timer. O consumo de energia do PIC pode chegar a 300 mili, que está lá no datasheet, em uma operação normal. No modo sleep, olha só, ele pode cair a 2 microamperes. Então, é uma bela economia de energia, né? De 300 mili para 2 micro. Então, isso aí informações para vocês futuras de projetos, né, que vocês visam essa economia, principalmente sistemas alimentados por baterias, pilhas, né? Para garantir um mínimo de consumo de energia no modo sleep, é recomendável configurar todas as portas de entrada e saída como entrada quando isso for possível. Então, olha só, um outro detalhe. Eu falei, antes de entrar no modo sleep, todas as saídas tentem colocar nível 0. Como tem que fazer a rotina lá, né? Ou entrou modo sleep, então, saídas nível 0. Coloca uma instrução dessa. Agora, um outro detalhe que também o datasheet passa, que não é o de colocar nível 0, além de colocar nível 0, colocar essas saídas como entradas. Aí sim, você vai garantir a economia máxima. Então, todas as saídas transformarem em entradas antes de entrar no sleep, antes de executar a instrução sleep. Isso aí também vai economizar muita energia. Aí sim, nós vamos conseguir chegar dos 300 mili para 2 micro. E aí ele entrou no sleep. Acabou, ele não liga mais? Liga. Aí é o modo wake up dele, acordado. Existem 3 maneiras. Reset externo pelo master clear, mas aí eu reinicio tudo. Estouro do watchdog timer, então eu posso usar o watchdog timer. Ou utilizar uma interrupção externa, geralmente aquela RB0/int.
Então, o botão RB0 já vai ser o botão que vai tirar ele do modo sleep. É o botão que vai acordar ele. Né? Então, eu tenho que ter uma interrupção externa que independe do clock interno, claro, né? E o RB0 é uma dessas. Como é que eu entro no modo sleep? Olha só, aqui tem um exemplo de código que vocês podem testar. Eu estou testando um pino aqui, que é o RB1. Quando essa condição aqui for verdadeira, quando esse botão for acionado, vocês têm que executar essa ação aqui, ASM sleep. Pronto, ele vai entrar no modo sleep. Vocês podem fazer um teste assim, deixem um LED piscando, né, lá no laço infinito. E fique testando esse pino aqui. Quando vocês pressionarem esse botão, que está ligado aqui no RB1, o LED vai parar de piscar, porque ele entrou no modo sleep. E para tirar ele do modo sleep, aí vocês vão gerar interrupção externa RB0/int. Aí vocês vão usar o pino RB0 para acordar ele. Então, seria um teste rápido aí para vocês aprenderem a utilizar o modo sleep aí, que gera a economia de energia. Então, o modo sleep comparado com o timer 1 com oscilador de baixa potência. O oscilador de baixa potência quartzo funciona no modo sleep, ó, porque é um oscilador que não tem nada a ver com o meu oscilador interno. É um oscilador que eu vou pôr aqui, ó, nesses dois pinos aí. Então, ele funciona no modo sleep. O oscilador de baixa potência, ele é ligado, ó, ativando esse bit T1 a 100, que é o bit 3 do T1COM, que é o registrador que a gente vai desmembrar um pouquinho os bits dele. Já estamos, né? Temos também que ativar o bit TMR1CS. Aqui, ó. TMR1CS, ativar ele. Que é colocar nível alto. Porque aí o circuito vem daqui e corta o oscilador interno, né? Porque eu estou usando um externo, nesse caso aí. Que é utilizado para indicar que o TMR1 usa pulsos desse oscilador, né? Eu estou usando esse caminho aqui de cima. O sinal desse oscilador de quartzo, de baixa potência, que vai estar ligado aqui, ó, né, nesses dois pinos, que é o RC0 e o RC1, é sincronizado com o relógio do microcontrolador. Como é que eu uso o circuito de sincronismo? Então, o timer 1 ele tem esse circuito de sincronismo. Para usar esse circuito de sincronismo, eu tenho que fazer isso, ó, desativar o bit T1 sync. Olha aqui o T1 sync aqui. Desativar é colocar 0. Fazendo isso, eu vou usar o circuito de sincronismo. Por que eu uso o circuito de sincronismo? Sempre que eu tenho um sinal externo, eu sincronizo ele com o interno, usando esse circuito. Então, o circuito de sincronismo vai ser utilizado sempre que eu estiver trabalhando ou com um cristal externo aqui de baixa potência ou com um contador externo. Porque não adianta nada eu gerar uma borda, que pode ser de subida ou descida, fora de sincronismo interno, porque aí eu vou ter um atraso de sincronismo nos nossos circuitos, né? Por isso que nós temos também um circuito de sincronismo para o timer 1, com o objetivo de sincronizar sinais externos, que pode ser de sensores ou desse cristal de baixa potência. Então, neste caso, o timer 1 não pode trabalhar no modo sleep. Também tem isso. Por quê? O clock principal é usado para esse circuito de sincronismo. Mas também pensem no seguinte, se o clock interno está parado no modo sleep, eu vou querer sincronizar o quê, né? Nem tenho que sincronizar. Então, esse circuito de sincronismo, ele precisa do clock principal.
A interrupção por overflow do timer 1 pode ser habilitada. Essas interrupções vão ocorrer no modo sleep, neste caso, sem utilizar esse circuito de sincronismo. Então, eu posso gerar uma interrupção através do cristal externo, mesmo ele no modo sleep, porém, eu não posso usar o circuito de sincronismo. Aí eu tenho que colocar 1 nesse T1 sync aqui. E aí, essa interrupção que vai ser gerada por esse cristal externo vai tirar ele do modo sleep. Aí ele vai fazer o wake up dele. Porque ele sai do modo sleep com uma interrupção, né? Eu tenho que gerar uma interrupção. Geralmente a gente usa um botão externo, né? Porque se aperta o botão, opa, ele liga. Tá? Mas essa é uma opção também. Esse oscilador, então, ele vai ligado aqui nos 2 pinos, né? Aí o T1 O100 eu tenho que colocar em nível alto, nível 1. O TMR1CS, que é o chip select aqui para a oscilação, é em 1, que vai vir externa, né? Ó, o circuito está todo externo aqui. Né? Eu posso usar o pré-scaler, né? Posso usar ou não o sincronismo, que agora a gente não está mais falando aqui do modo sleep, né? Então, eu posso ou não usar o sincronismo. E aqui no final eu vou ter os contadores, que são aqueles 2 registradores, né? De 8 bits. No modo temporizador, então, para utilizar o modo temporizador, eu tenho que pegar o TMR1CS, que é esse bit aqui, ó, e colocar 0 nele, ó. Porque aí eu uso o cristal interno, que é o nosso cristal, né? Ele fala internal clock, mas é o cristal que está ligado lá nos pinos de oscilação dele, o cristal de 8 mega. Aí eu tenho esse caminho aqui, né? Do meu clock. Depois disto, o registrador de 16 bits, TMR1 high e TMR1 low, será incrementado a cada pulso que chegar do oscilador interno, que são esses 2 aqui, né? Ó, vou até separar, ó, temos o TMR1 high e o TMR1 low. Olha só aquele bit de on, né? O bit de on, ele fica aqui, é uma lógica AND, né? Então, essa lógica AND, se eu colocar 0 aqui, eu bloqueio, a saída aqui sempre vai ser 0 da AND. Se eu colocar 1, a saída vai variar conforme o sinal da segunda entrada que eu tenho aqui, ou 01, ou 01, né? Para fazer o incremento dos registradores. Chegou no overflow, gera o flag de interrupção. Neste modo, que é o modo temporizador, né, o bit T1 sync, o circuito de sincronismo, né, que o bit T1 sync, ele vai controlar esse sincronismo aqui. Será que eu preciso sincronismo? Então, no modo temporizador, eu não preciso. Não há necessidade de usar esse circuito de sincronismo. Né? Ah, mas funciona? Funciona, mas não é necessário, porque eu já estou usando o clock interno. Então, não há necessidade. Então, pode deixar o circuito de sincronismo desligado. De que maneira? Colocando 1 no T1 sync. É isso aí. Agora, se tiver no modo sleep, tem essa observação, né? Lembrando que o modo sleep faz com que o circuito de sincronismo não funcione. Então, tem que pensar nesses detalhes aí do projeto. Se entrar no modo sleep, o circuito de sincronismo não funciona. Então, se ele tiver habilitado, né, e entrar no modo sleep, aí para mesmo, aí eu não vou ter mais interrupção pelo timer 1. Então, no modo temporizador, ó, nós usamos esse oscilador de 8 mega, né, que a gente está chamando aqui de oscilação interna dele. O TMR1CS fica 0, o pré-scaler é determinado lá para gerar o tempo de estouro. O sincronismo não é necessário utilizar. Eu posso ligar e desligar o timer 1 por aqui, pelo bit TMR1 on, e aqui os registradores que vão contabilizando os incrementos de pulsos. E chegou no estouro,
ele gera o flag. No modo contador, aí nós temos aqui, ó, o TMR1CS, eu tenho que colocar ele em 1, porque aí eu pego o sinal proveniente da parte externa dele. Então, a parte externa, eu uso o TMR1CS com 1 para entrar no modo contador. E aí, nesse modo contador, né, eu uso um sensor qualquer. Aqui eu pus até como exemplo aquele circuito com... aqui, na verdade, é um sensor óptico, né? Então, dependendo da intensidade da luz aqui, ele satura ou não o fototransistor aqui. Aí eu vou ter nível alto e nível baixo. Esse tipo de sensor, ele é interessante porque ele não gera o problema do bouncing, né? Então, não é necessário sensor óptico, né? Todo sensor óptico, nós não temos o problema do bouncing, né? Que é aquele ruído, né, das chaves mecânicas aí. Então, esse tipo de contador, ele é chamado de contador síncrono, por quê? Porque nós estamos usando o circuito de sincronismo. Então, significa que o TMR1 é incrementado a cada borda de subida. Então, a cada borda de subida que o meu sensor externo gerar, eu vou ter o sincronismo dessa borda, que foi gerada externamente, com o meu clock interno. E aí eu tenho essa característica de contador síncrono. Síncrono com o quê? É um clock externo que está sendo sincronizado com o clock interno, né? Então, os pulsos externos serão sincronizados com o clock interno. O TMR1 é sincronizado com o relógio do sistema, do microcontrolador, o que o torna um contador síncrono. No modo contador, ó, quando o microcontrolador está funcionando com um circuito de sincronismo e é posto em sleep, aí tem aquele problema, né? Que o circuito de sincronismo para. Os registradores timer 1 high, timer 1 low, não são incrementados mesmo havendo pulsos externos. Neste modo, não temos oscilador do timer 1 ligado nos pinos RC0 e RC1. Por quê? Nós temos um sensor, não oscilação. Como o relógio do sistema não funciona no modo sleep, não há relógio para sincronizar. Então, o circuito de sincronização não funciona. No entanto, o divisor do pré-scaler mantém o seu funcionamento, pois é apenas um divisor de frequência. Então, ele até vai funcionar o circuito do divisor, mas quando ele gerar a saída dele, não vai incrementar, né? Não vai incrementar os contadores. Então, nesse modo contador, ó, nós ligamos um sensor, eu estou até colocando aqui um exemplo de um sensor tipo óptico, né? No pino T1 OSO, né? T1 OSO aqui, e esse caminho aqui que passa pela chave de seleção, né, do modo, que é a chave que seleciona o modo externo e não o clock interno, né, não está ligado. Temos o pré-scaler, que ele também multiplica as contagens. Temos o sincronismo ativado, né? Aqui não está ativado, mas para modo contador síncrono, eu coloco em 0, e a chavinha vem aqui para baixo, né? Eu posso optar por sincronizar ou não. Continuamos a chave lá do liga e desliga, né? Do timer 1, agora no modo contador. E a contagem, quando estourar, ele gera a interrupção. Um detalhe também que na contagem, né, no modo contagem, o contador ele registra estados lógicos 1 na sua entrada. Né? Então ele não tem aquela opção daquela lógica short de eu escolher borda de subida ou borda de descida, né? Então uma borda de descida tem que ser registrada antes da primeira borda de subida, se ele tiver em 0. Ou seja, se o nível lógico inicial do meu sensor é esse que está aqui, ó, 0 aqui, ele primeiro vai ter que gerar uma borda de subida, descida, e só na próxima subida, que é aqui, ó,
que ele começa a contar. Agora, se o meu sensor ele já está nessa condição de high, aí na primeira borda de subida ele já contabiliza. Então, isso aqui também é informação que está no datasheet, é importante para você não perder uma contagem inicial. Né? Então, isso aí vai mudar o quê? Depende o nível lógico desse seu sensor. Quando ele está em repouso, ele é nível alto ou ele é nível baixo? Então, isso aqui vai ser utilizado para vocês não perderem a contabilidade de um pulso, né? Mas depende, ó, da tecnologia do sensor que vocês estão usando. Lembrando que a inversão desses níveis é fácil de vocês fazerem com uma simples lógica inversora na saída do sensor. E falando um pouquinho do registrador T1CON. Então, esse registrador T1CON é o que a gente usa para controlar o timer 1. Então, nós temos aqui a parte do pré-scaler, né, que usa os bits 5 e 4, né, ó. T1 CKPS1 e T1 CKPS0. Então, dependendo dos valores, eu posso ter a relação de 1 para 1 até 1 para 8. Temos o bit T1 O100. Então, um oscilador de baixa potência está ativo como relógio. 0 está desligado. Temos o T1 Sync, que é para o sincronismo, né? Usar aquele circuito de sincronismo. Se tiver em 1, não sincroniza a entrada externa. Se tiver em 0, sincroniza a entrada externa com o relógio. Esse relógio seria o clock interno dele. Temos mais 2 bits, o bit 1 e o 2, né? TMR1CS, se for 0, é modo contador. 0 não, 1, né? Se for 1, é modo contador. 0, modo temporizador. Temos o liga e desliga do timer, ó. TMR1 on. 1 é liga, 0 é desliga. Aqui são todos os registradores associados com o timer 1 e contador também, né? Tudo que tiver branco são os bits que a gente configura. O que tiver cinza, eles não fazem parte desse periférico, no caso o timer 1. Mas se eu quiser trabalhar com interrupção do timer 1, observem que, além de ligar a chave G e E, a P e E, olha só, tem um outro registrador aqui, ó, que é esse aqui, ó, PIE1, que a gente precisa habilitar esse bit aqui, que é o bit IE do timer 1. O PIR1, ele cuida do flag do timer. O TMR1 low e o high são usados para contagem. E o T1CON nós acabamos de ver as configurações. Então, para trabalhar com interrupção do timer 1, nós precisamos trabalhar com o registrador INT-CON, que vocês já conhecem em função do timer 0, da interrupção do RB0/int, né, que é esse INT-CON. Mas nós precisamos também trabalhar com o PIR1, que é o flag de interrupção, o PIE1, que é a habilitação da interrupção do modo temporizador do timer 1, com os registradores que vão fazer a contagem e com o T1CON. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 registradores que eles têm que fazer parte lá do setup e das ações aí para implementar o funcionamento do timer 1. Como que é o cálculo de estouro agora, né? E a carga inicial? Antes disso, relembrando como que é o ciclo de máquina. Então, o ciclo de máquina é pegar lá o valor do cristal, dividir por 4 e fazer o inverso. Isso aí nós temos o CM, ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina mesmo? É o tempo de execução de uma instrução. E aí
E para um cristal de 8 mega, que é o nosso caso, o ciclo de máquina é meio micro. Só relembrando também esse detalhe aí. Como que eu chego nesse valor? Eu pego a minha frequência de cristal, divido por 4, né? O resultado disso aqui eu inverto. Porque período é igual ao inverso da frequência. Então, eu tenho esse tempo, 0,5 micro. O que é isso? É o ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? É o tempo de uma instrução. Como no PIC nós usamos instruções RISC, nós temos tempos iguais para instruções. E é por causa disso que a gente consegue contabilizar os tempos de estouro. Então, o tempo de estouro está baseado no cristal que a gente está usando, que ele vai aqui, ó, nessas multiplicações aqui, né? Então, o tempo de estouro é o ciclo de máquina vezes o valor do pré-scaler e vezes os 65.536 menos a carga inicial. Só que a carga inicial agora ela é dividida em dois registradores. TMR1 High e TMR1 Low. Né? Como é que eu acho o tempo de estouro máximo aqui? Eu pego o valor máximo do pré-scaler, que vai ser 8. Pego o meu ciclo de máquina aqui, que é 0,5 microsegundos. E a carga inicial, a gente coloca 0 aqui. Então, fica 0,5 micro vezes 8 vezes 65.536. Fazendo essa conta, nós temos o tempo de estouro máximo do timer 0 para um cristal de 8 mega. Né? Eu estou usando esse ciclo de máquina baseado num cristal de 8 mega. E para calcular a carga inicial? Para calcular a carga inicial, é aquela mesma fórmula anterior, só que eu estou isolando aqui a carga inicial dela. Ó. Voltando aqui, ó, eu estou isolando a carga inicial. É manipular essa multiplicação aqui, né? Que por isso que nós temos que a carga inicial é o valor de 65.536 menos o resultado aqui, ó, do tempo de estouro que eu quero, dividido pelo ciclo de máquina, vezes o pré-scaler, ou, se eu não usar o ciclo de máquina, a gente pode pegar a frequência de oscilação, ó, e dividir por 4, dá o mesmo resultado. Qual o pré-scaler que eu uso? Vale a mesma regra do timer 0. Eu coloco o menor valor dele, que é 1, e vou aumentando. Se com 1 o resultado da carga inicial já deu positivo, para por aí. Se com 1 deu negativo, aí vai para o 2. Se com o 2 continuar dando negativo, vai para o 4. Se com o 4 continuar dando negativo, vai para o 8. E se aí com 8 tem que dar positivo. Se com 8 continuar negativo, significa o quê? Que você está querendo um tempo de estouro maior do que o máximo. Né? Aí ele continua dando negativo. Mas essas fórmulas aqui que nós usamos, tá? Para calcular carga inicial e tempos de estouro. Aqui é carga inicial, anterior é tempo de estouro. Agora o problema começa na análise de como que eu coloco uma carga inicial em dois registradores de 8. Então, eu tenho dois registradores de 8. Agora, eu tenho que separar o lado high e o lado low. Como é que a gente faz isso? Após o cálculo da carga inicial, é necessário transformar o número decimal que você vai achar daquela conta em hexa. Fica mais fácil. Com o resultado, né, em hexa, você consegue separar o high e o low nos dois registradores. Olha só um exemplo. Vamos supor que aquela conta deu esse valor aqui, ó, 46.579. Como é que eu coloco 46.579 em dois registradores de 8? Como é que eu separo isso aí?
Porque registrador de 8 conta no máximo 255. Então, vocês vão fazer essa regra aqui. Pega esse valor, pega a calculadora aí do Windows, transforma em hexa. Né? O Windows já faz isso, né? As calculadoras de conversões aí, né? 46.579, ele dá B5F3. Se você dividir aqui, ó, B5 de um lado e F3 do outro, você já tem o high aqui e o low aqui. E aí você vai lá no seu código e escreve TMR1 high 0xB5, é o high, TMR1 low 0xF3. Tá aí. É dessa maneira que vocês dividem, né, esses dois registradores de 8, porque eles juntos, eles têm que dar esse valor, 46.579. Lembrando que o valor máximo seria FF e FF, que é 65.535, né? Se juntar os dois de 8, eu teria a grandeza 65.535. Exemplos. Olha só, vamos ver um exemplo de aplicação aqui, ideias aí, tá? Ó. Configuração de menus de LCDs. Eu entro em um menu, se eu não seleciono nada, depois de um tempo ele volta automaticamente lá para o menu principal. Isso aí reduz a quantidade de botões. Você não precisa definir um botão para voltar ao menu principal. Né? Então, você pode fazer isso automaticamente. Você entrou no menu, fez o seu ajuste, espera lá 2 segundos, ele volta. Né? Como é que eu poderia fazer isso? Um teste desse jeito aqui, ó. Faz um if, testando o timer low. Quando ele for maior, que nesse exemplo aqui 200, ele volta. Aí tem que pôr ação, né? No código para voltar. Não é só escrever isso. Aqui é só exemplo do teste que eu vou fazer. Um outro exemplo é aguarda uma determinada contagem. Ó, eu coloquei aqui, ó. Então, eu tenho um while aqui. Enquanto esse while for verdadeiro, o código fica parado nessa linha. Né? Se for falso, ele sai. Ele pula essa linha. E o teste está aqui no meio. Ele está testando o registrador TMR1 low para um valor menor que 100. Se for menor que 100, ele fica parado aqui. Quando for 100, ele sai, né? Porque aqui é só menor, né? Não é menor ou igual. Então, ele aguarda até a contagem atingir o valor de 100. Aí ele sai fora. Aqui é um exemplo já completo, tá? Então, eu sugiro para vocês já começar a trabalhar com os códigos hoje, né? Do Timer 1. Já começando por esse exemplo aqui. Porque esse exemplo, ele funciona, né? Tá operacional aí. Temos a função config.mcu aqui, que faz o setup. Né? O único detalhe é se rcsta.sp igual a 0, isso aqui não é necessário. Isso aqui é quando eu estou usando o bootloader aí para carregar um microcontrolador, tá? Porque ele mantém a porta serial ligada e usando essa ação aqui, eu desligo a porta serial depois que o bootloader carrega o código. O Adcon 1 configura todos os pins em digitais aqui com o valor 7, né? E aqui, como a gente quer só fazer o LEDs piscarem, né? Que estão ligados aqui no porte C, se tiver LED no porte C, na verdade, eles estão configurados aqui como saída e um valor inicial alto aqui para eles. Aqui que está a configuração do timer, ó. É uma função que só configura o timer de 16 bits. Então, o T1CON, ele tem que ter essa sequência aqui, ó, binária, para o timer 1 estar no modo temporizador e o pré-scaler está 1:8. Se eu carregar o timer 1 low com DC e o timer 1 high com 0B, eu vou ter um tempo de estouro de 250 milissegundos. Ou seja, é uma carga inicial que eu estou fazendo para gerar o tempo de estouro de 250 milissegundos.
eu tenho que zerar o flag da interrupção. O flag da interrupção, no caso do timer 1, está no PIR1. Bit TMR1 e F igual a 0. E eu ligo o timer com o bit TMR1 on igual a 1 do T1 com, do registrador T1 com. E olha só no laço, no void main. No void main a gente chama a função config-mcu, chama a função config-timer, e aí ele entra aqui no IO1. O que o IO1 faz? Fica testando o flag de interrupção. Quando ocorrer interrupção, ele inverte todos os níveis lógicos do porte C. E para toda interrupção, o que a gente tem que fazer? Que nem lá no timer 0, recarregar a carga inicial, senão ele vai mudar o tempo de estouro, né? Eu quero manter os 250 mil, então eu sempre tenho que recarregar. E tenho que zerar também o flag da interrupção. Pode ser aqui no final ou no começo. Ou seja, sempre que ocorrer uma interrupção, essas três últimas ações, essa e essa, tem que ser feita. Fora, claro, a ação que eu quero aqui de inverter o nível lógico. Isso aqui vai ocorrer nesse código a cada 250 mil. Por que isso aí? Porque ele está configurado para 250 mil aqui. Com essas cargas iniciais e trabalhando com pré-scaler de 1/8 e com cristal de 8 MHz. Esse exemplo aqui, ele vai ativando um LED atrás do outro em cascata a cada 1 segundo. Não está o código completo aqui, só está o IO1. Mas o tempo de estouro continua os 250 mil, que é o DC para o low, o 0B para o high. Ou seja, cada vez que houver uma interrupção, ele incrementa uma variável contador e ele testa. Ó, tem um monte de teste aqui. Ó. Ele testa o contador para 4, para 8, para 12, 16, 20, 24, 28, 32. Por que isso aí? Porque a cada 4 vezes 250 mil dá 1 segundo. Então, a cada segundo, ele vai invertendo o nível lógico dos bits. RC0, depois de 1 segundo do RC1, depois de mais 1 segundo do RC2 e assim por diante. Quando chegar no RC7, não pode esquecer de zerar o contador, senão ele não volta mais. Então, esse código ele fica ligando bit por bit do porte C e depois ele fica desligando bit por bit do porte C. Outra maneira de usar ou representar essa carga inicial, que eu acho que é até mais fácil. Então, para se ajustar o valor do timer 1, devemos entender que o seu valor é composto por 2 bytes, não é? O timer 1 high e o timer 1 low, os dois, cada um de 8 bits. Isso significa que o bit mais significativo tem peso 256, pois sua contagem muda a cada 256 contagens do byte menos significativo. Assim, podemos usar os operadores da linguagem C embarcada para ajustar esses bytes mais significativos e menos significativos, sem termos que fazer conta. Claro que a gente precisa fazer a conta do tempo de estouro. Que conta que a gente não precisa fazer? A conta de transformar em hexa e separar o high e o low. Você precisa fazer só a conta da carga inicial. Então, tem um exemplo aqui, ó. Vamos supor que deu 15.536. Então, vocês viram, nos slides anteriores, como é que eu carrego o high e o low desse número aqui. Transformando em hexa e depois separando o high e o low do hexa, que é mais fácil. Mas eu posso usar os operadores de divisão e o de porcentagem. Esse de porcentagem, lembrando, ele pega o resto da divisão, né? Então, se você dividir o timer 1 high
a carga inicial você divide por 256, você pega o resultado do quociente dessa divisão, que vai ser o lado mais significativo, que vai ser o high. Se você pegar esse 15.536 e percentual 256, o que esse operador faz? Ele pega o resto da divisão, ele não pega o quociente, ele pega o resto. É o que está faltando para completar o valor do quociente. Aí ele é o low. Então, se vocês usarem esses dois operadores, não é necessário pegar o valor da carga inicial e transformar em hexa. É só escrever essas duas ações. Divide por 256 é o high, percentual 256 é o low. E o timer 2? O timer 2 é um segundo temporizador, um terceiro, né, temporizador que nós estamos estudando, né? Ele é de 8 bits. Os registradores que são associados ao timer 2 para configuração é o TMR2 e o PR2, todos de 8 bits. Ele possui dois divisores de frequência ou multiplicadores de tempo, que ele tem um pré-scalar e um post-scalar. Os circuitos do Timer 2 também são compartilhados pelos módulos CCPs, né, no módulo PWM, no modo PWM. O flag de interrupção dele é o TMR2IF. Se escrever TMR2IF underline bit, o compilador já sabe o registrador associado a ele, né? O registrador associado a ele. É um diagraminha de blocos mais simples, mas às vezes causa dúvida no modo que ele trabalha. O Timer 2, ele trabalha no modo comparador. Então, observe que tem aqui o registrador TMR2 e tem o PR2. O que é comparar? É quando os dois valores são iguais. Que dois valores? O TMR2 e o PR2. Então, a frequência de oscilação, ela vem, é o clock interno dele, né? Ele não tem modo contador, tá? O Timer 2 não é contador, ele é só temporizador. Então, ele só usa esse cristal aqui, que é o nosso ciclo de máquina, né? É o nosso ciclo de máquina nessa entrada aqui. Se eu contabilizar o tempo, eu tenho aqui o ciclo de máquina. Aí eu tenho um circuito que multiplica o tempo de 16, 4 e 1, que é o pré-scalar. E olha só, ele está incrementando o TMR2. E o PR2? O PR2 você programou para um valor alvo aqui. Ele começa aqui do zero e vai contando, contando. Vamos supor que o PR2 você programou para, sei lá, 18. Ele fica contando, contando, contando. Quando o TMR2 chegar no 18, o comparador gera um incremento do post. Aí que ele incrementa o post scalar, que é o outro multiplicador, que vai de 1 até o 16. Esse aqui vai o 1, o 2, o 3, o 4, né? São 4 bits aqui para regular ele. Até 16. Aí você multiplica também mais vezes essa saída. Quando o post gerar uma borda aqui na saída, ele gera o flag de interrupção, né? E o comparador, ele reinicia o TMR2 também, tá? O comparador, ó, por isso tem esse circuito aqui de retorno, ó. Ele reinicia o TMR2. Aqui tem um resuminho, né, do que eu falei, ó. O registrador TMR2 incrementa a sua contagem pelo pré-scalar de 00 até o valor corresponder ao PR2, que é aqui de baixo. O incremento do pré-scalar é dado pelo ciclo de máquina, que é aqui. Quando houver a comparação do registrador TMR2, que é esse aqui, com o PR2, que é esse aqui de baixo, o registrador TMR2 volta para zero, porque tem esse
essa informação aqui de retorno do comparador. E o post-scalar, ele é incrementado. Ó. O post-scalar é incrementado. Podendo chegar até 16, né? Esse incremento dele. A interrupção será gerada se o valor do post-scalar estourar, daí será gerado o flag de interrupção. Aqui nós temos detalhes dos registradores do timer 2. Então, o bit 7 não é utilizado. Ó, os bits de 6 a 3 é a seleção do post-scalar, que vai de 1 até 16. Ele tem um bit de on, que eu posso controlar o liga e desliga dele também. E tem mais o bit 1 e 2, que é para o pré-scalar. Né? 4 bits para selecionar o post-scalar. 1 bit para ligar e desligar. E mais 2 bits para o pré-scalar. Se eu quiser trabalhar com interrupção desse timer, também precisamos habilitar a chave geral de periféricos, a chave de enable do TMR2 aqui para interrupção, o flag, temos que monitorar o flag, são registradores separados, ó, um é o PIR1 e o outro é o PIE1. Eles são pares com o timer 1, né? Ó, lembrando do timer 1, a gente também usa esses dois registradores com o timer 1. Aqui é aquele valor inicial do TMR2, né? O T2COM nós já analisamos aí no slide anterior, né? Os bits deles. E o PR2 é o que incrementa, e eu posso pôr um valor inicial dele. E o PR2 é o meu alvo, que eu vou colocar lá, né? Para ele gerar comparação. Calculando o tempo de estouro do timer 2. Então, eu uso essa fórmula aqui, ó. Tempo de estouro é o ciclo de máquina, que vem daqui, ó. Vezes o pré-scalar, que é desse circuito aqui, ó, do pré-scalar, que vai até de 1 a 1, 4 ou 16. Vezes o post-scalar, que está aqui, que aí ele vai de 1 até o 16. Vezes o PR2 mais 1, que é o valor que eu vou colocar aqui, que vai gerar comparação. Exemplo. Então, temos um exemplo aqui, ó, inverter o nível lógico do porte C a cada 1 segundo. Esse aqui é um exemplo para o timer 2. Então, tem a variável count e no bloco principal tem a configuração aqui, ó, do T2COM, fora o TRI C e o port C. O T2COM, ele está para post-scalar 10. Timer 2 on, pré-scalar 16. Tempo de estouro 20. O TMR2, 0. Então, eu não coloco uma carga inicial no TMR2. E o PR2 é 249. O que significa isso? O TMR2 começa em 0 e vai contando até chegar no 249. Quando chegar no 249, o que acontece? Vai existir a comparação. E aqui no laço principal, nós estamos testando o bit de interrupção do timer 2. Ó. Dessa maneira, eu também testo o flag de interrupção. TMR2 e F underline bit com a exclamação, com a negação aqui. Se isso aqui for verdade, eu zero o flag, incremento o contador e testo se o contador é 50. Por quê? 50 vezes 20 milissegundos, que é o ajuste de tempo de estouro desse timer. Então, esse timer está configurado para 20 mili, tá? Com essas configurações aqui, ó.
Com essas configurações, eu tenho um tempo de estouro de 20 mili. 20 mili vezes 50 vai dar 1 segundo, porque o objetivo é inverter o nível loja do porte C a cada 1 segundo. Ó. Então, a cada 1 segundo, ele inverte. E zero o contador aqui para ele continuar nessa inversão. Tem uma calculadora, pessoal, que faz esses cálculos aí, está lá no site aqui do professor. Na verdade, lá nós temos a calculadora do timer 0, do timer 1 e do timer 2. Essa calculadora vocês informam o cristal que estão usando, informam o tempo de estouro desejado, informam o pré-scaler e o pós-scaler. E ele te dá a carga inicial que você tem que colocar. Ó, né? O ciclo de máquina é para curiosidade, e aqui é o tempo de estouro máximo para esses ajustes que foram feitos. Não é que para esses ajustes, né? Para um cristal de 8 mega, o tempo de estouro máximo do timer 2 é 32,768 milissegundos. Eu transformei para milha aqui, tá? 32,7 milissegundos o tempo de estouro máximo do timer 2 para um cristal de 8 mega, tá? Então, essa calculadora vocês podem baixá-la e utilizá-la nas programações de timer. Essa é do timer 2, tem do timer 1 e tem também do timer 0. Tem também exemplos de códigos lá, tá? No site. Exercício. Então, para sugestões agora, tá? Então, eu sei que foi muita teoria hoje também, né? Então, a ideia é que vocês tomem uma água agora, se reúnam em grupos, eu vou abrir as salas aí, e tentar fazer esses exercícios aqui. Mas esse exercício é para aplicar matemática, aquelas fórmulas, tá, pessoal? Vocês da área de exatas, eu acho que não terão problemas em utilizar aquelas fórmulas lá. Calcule o tempo máximo de estouro do timer 1, utilizando 8 mega. Calcule a carga inicial do timer 1 para um tempo de estouro de 25 mili, usando 8 mega. Pode usar as calculadoras, se quiserem, tá? Calcule o tempo de estouro do timer 1 para um cristal de 4 mega. Calcule cargas iniciais do timer 1 para um tempo de estouro de 10 mili, porém agora utilizando um cristal de 2 mega, e já configurar os registradores timer 1 low e high. Tem mais 4 aqui, que é referente ao timer 2 agora, né? O tempo de estouro máximo do timer 2 para um cristal de 8 mega, que já está na calculadora lá, vocês viram lá, que é aqueles 32,7 milissegundos, mas tentem fazer esses cálculos para entender. Calcule a carga inicial do timer 2 para gerar um tempo de estouro de 30 mili, utilizando um cristal de 8 mega, pré-scaler 16 e pós-scaler 16. Calcule o tempo de estouro máximo do timer 2, só que agora com um cristal de 20 mega. Calcule a carga inicial do timer 2 para um tempo de estouro de 10 mili, utilizando um cristal de 2 mega, pré-scaler 4, pós-scaler 10 e configurar o T2 com PR2 e TMR2. Então, é utilizar as fórmulas, né, para entender melhor aí a utilização aí do timer 1 e timer 2. E como projeto? A ideia é o seguinte: fazer um projeto para piscar um LED com o timer 0 a cada 1 segundo. Faz um projetinho para começar. Esse código vocês já devem ter lá nas aulas lá do semestre passado. De timer já tem ele lá. Dá uma relembrada nele, bota ele para funcionar. Depois, faz um segundo projeto só com o timer 1. Faz um projeto para ligar e desligar um LED, né? Que aí é o LED 1 aqui, eu estou sugerindo, a cada 2 segundos. E aí faz um terceiro projeto pro timer 2. A cada 3 segundos, o LED 2.
Entendeu o timer 0, entendeu o timer 1, entendeu o timer 2, junta os três. Tenta juntar esses três em um. Isso aí vai realmente trazer um conhecimento bem legal para vocês de timer 0, timer 1 e timer 2. Tá? Então, quem não está com muita habilidade ainda, façam nesse passo a passo. Item A primeiro, item B, item C. Entendeu? Os três, que é o 0, 1 e o 2, os timers, tenta juntar os três. Por quê? Como são periféricos separados, na verdade, o bloco principal não para. Ele fica lá trabalhando enquanto os timers vão avisando a CPU, opa, já deu 1 segundo. Aí o timer 1, opa, já deu 2 segundos. Aí o timer 2, opa, já deu 3 segundos, né? Então o bloco principal não vai parar. E esses 3 LEDs vão ficar piscando sem interferir no bloco principal, porque são periféricos, né? Esses timers aí. Então, também lá no mesmo site, tá, do professor, tem exemplos desses timers lá, de códigos, e tem as calculadoras, tá? Tem as calculadoras e tem os exemplos de códigos.